Bom, vamos falar sobre a primeira lei da termodinâmica, né? A primeira lei da termodinâmica é essa função que vocês estão vendo aqui escrita. Então, aqui a gente tem três termos: delta U, o Q e o tal, que significa trabalho. Então, delta U nós temos a energia interna, Q nós temos a quantidade de calor e tal nós temos aqui o trabalho. Essa função ela serve para fazer cálculo numa transformação isobárica, onde os três termos aqui, eles vão estar variando, então a gente pode calcular qualquer um dos três termos. Então, quando a transformação for isobárica, eu vou ter energia interna, eu vou ter quantidade de calor e eu vou ter trabalho. Só que há três casos particulares que tem a transformação isocórica, transformação isotérmica e a adiabática, que a gente vai ter algum desses termos sendo meio que constante. Vocês vão entender já já. Como se ele fosse inexistência, ele não entrasse na questão. Tá? Então a gente vai pensar o seguinte. Vamos começar com a transformação isocórica. Na transformação isocórica, nós vamos ter o volume constante. Então, se eu observar aqui nas funções que nós temos, por exemplo, trabalho. Aqui nós temos trabalho para calcular a pressão vezes variação do volume. Se o volume é constante, então significa que o volume final e inicial vão ser iguais. Então, quando eu fizer a variação do volume, ela vai ser zero. Então, significa que na transformação isocórica eu não tenho trabalho. Então, o trabalho é igual a zero. Então, o que é que significa dizer? Se ele te pedir para calcular o trabalho de uma transformação isocórica, você não vai calcular, porque o trabalho obrigatoriamente é igual a zero nessa transformação. Já que a variação do volume ela não existe, então o trabalho acaba sendo igual a zero quando eu tenho uma transformação isocórica. Jogando lá na função, isso significa dizer que a energia interna vai ser igual à quantidade de calor. Então, isso significa dizer que, para sofrer uma transformação, toda a energia que esse gás ele vai receber, ele vai aumentar a energia interna e não vai ter trabalho realizado. Então, nesse caso aqui, na transformação isocórica, não há trabalho realizado, tá? Então, não há trabalho realizado aqui, não tem trabalho. Então, esse trabalho vai ser igual a zero. Agora, vamos observar aqui a transformação isotérmica. Isotérmica, o que a gente tem de característica? Que a temperatura é constante. Então, nós vamos ter a temperatura constante nessa transformação isotérmica. Bom, se a temperatura é constante, olhando aqui a função também, lembrando que aqui é o ΔT, então temperatura final e inicial, elas vão ser iguais, o que anula também a minha variação de energia interna. Então, isso significa dizer que numa transformação isotérmica, eu não tenho variação de energia interna. A variação da energia interna é zero. Então, substituindo lá na função, se eu pegar o ΔU, vai ser igual a quantidade de calor menos o trabalho, que vai ser igual a zero. Então, Q vai ser igual a menos T. Tá menos, vai passar para lá mais. Então, o trabalho vai ser exatamente igual à quantidade de calor. O que isso significa dizer? Que a quantidade de calor que esse gás recebe, ela usa totalmente para transformar em trabalho. Então, toda a quantidade de calor que esse gás recebe numa transformação isotérmica, ele transforma totalmente em trabalho, tá? E a última transformação adiabática, que eu acredito que eu não tenha falado ainda. Na transformação adiabática, a gente tem uma característica principal. Não há recebimento de calor. Ou seja, esse gás aqui, ele não recebe calor para transformar, tá? Ele não recebe calor. Isso significa que a quantidade de calor dele é nula. Então, nas transformações adiabáticas, compressões ou expansões adiabáticas, o gás ele não recebe calor de forma nenhuma. Como ele não recebe de calor, essa quantidade de calor é igual a zero. Então, pegando a função lá, ΔU vai ser igual a quantidade de calor menos o trabalho. O ΔU vai ser igual a quê? Quantidade de calor é zero, então ele vai ser igual a menos o trabalho. Então, isso significa dizer que o trabalho realizado vai gastar a energia interna do sistema. Então, ele vai utilizar a energia interna para realizar trabalho. Então, aqui eu tenho uma utilização, certo? Da energia interna para realizar trabalho.
ok? Então, eu tenho um gasto de energia interna para que esse gás ele realize trabalho. Então, recapitulando, a gente vai ter 4 transformações. A primeira isobárica, então não tem mudança nenhuma na função. Na isocórica, o trabalho é igual a zero, certo? Como o trabalho vai ser igual a zero, eu só vou ter energia interna e quantidade de calor. Então, e esse gás ele não realiza trabalho. Então, a quantidade de calor que ele absorver vai ser exatamente quanto vai aumentar a sua energia interna. Na transformação isotérmica, a temperatura é constante. Isso significa dizer que eu não tenho variação da energia interna, tá? Essa variação da energia interna, ela é zero. Então, no final das contas, toda a energia que ele receber, ele vai transformar em trabalho. Essa transformação isotérmica. E na última, que é a transformação adiabática, esse gás ele não recebe calor para comprimir ou para expandir. Tá? Isso significa dizer que ele vai gastar a sua energia interna para realizar trabalho. Ele vai gastar essa energia que ele possui para a realização do trabalho. Bom, aqui a gente vai ver agora um exemplo de como a gente vai trabalhar aqui, ok? Então vamos lá. A gente tem que tomar cuidado nessa primeira lei da termodinâmica, que algumas palavras têm a ver com sinal. Então eu vou colocar rapidinho aqui para vocês esses sinais que eles são importantes. Então eu espero que vocês anotem aí. Vamos começar com o trabalho, tá? Sinal do trabalho. O trabalho ele pode receber trabalho do sistema ou realizar sobre o sistema, tá? Então vamos colocar assim. Ele pode realizar o trabalho sobre o sistema ou o sistema realiza trabalho sobre o meio. Então, se o sistema realizar trabalho sobre o meio, ele é positivo. Se ele receber o sistema, receber trabalho do meio, ele vai ser negativo. Então, vamos começar assim. Sistema. Se ele receber, tá? Trabalho, ou se ele realizar trabalho sobre o meio. Então, se ele receber trabalho do meio, então o sinal vai ser negativo. Se ele realizar trabalho sobre o meio, vai ser positivo. Para ficar claro, tá? Seu trabalho vai ser sistema sobre o meio. Se ele receber do meio sobre ele, negativo. Se ele realizar sobre o meio, positivo. Agora aqui a gente também tem a quantidade de calor. Nessa quantidade de calor, a gente vai ser o seguinte, tá? Se ela receber, se receber calor, vamos dizer assim, certo? Esse receber ele vai ser positivo. Se ele ceder calor, vai ser negativo. Então vamos recapitular aqui, só os dois, tá? A variação da energia interna, a gente não tem a mudança nesse sinal. Então, se o sistema realizar sobre o meio, se ele receber o trabalho, vai ser negativo. Se ele realizar o trabalho sobre o meio, ele vai ser positivo. Essa quantidade de calor, se ele receber calor, positivo. Se ele ceder calor, negativo. Então, olhando a questão aqui, vamos lá. Sobre um sistema, realiza-se um trabalho de 3.000. Então, vamos lá. Sobre o sistema, então está sobre ele, né? É ele que está sobre o sistema. O meio está realizando sobre ele. Então, ele está recebendo o trabalho. Então, se ele está recebendo o trabalho, eu sei que o trabalho é negativo. Então, primeiro dado aí, eu já tenho que saber que o trabalho é negativo, porque o trabalho está acontecendo sobre o sistema. Então, é o meio que está realizando o trabalho sobre o sistema. Então, se ele está fazendo esse processo, a gente tem trabalho ali negativo. Em resposta, ele fornece 1.000 calorias de calor. Então, se ele está fornecendo, significa que ele está cedendo, que ele está liberando. Então, essa quantidade de calor aqui também é negativa. 1.000 calorias. A variação da energia interna do sistema, então ele quer a variação da energia interna do sistema, durante esse processo é aproximadamente, considere uma caloria como 4 joules. Então, se uma caloria é 4 joules, então aqui eu vou ter menos 4.000 calorias. É só multiplicar por 4. Eu preciso menos 4.000 joules. Eu preciso que ele esteja na mesma unidade, que todos estejam em joules, então eu só faço a transformação. É só a gente pegar a função lá que a gente tem. Variação da energia interna.
vai ser igual aqui. A gente vai pegar a primeira lei da termodinâmica, quantidade de calor menos o trabalho. Variação da energia interna vai ser igual quantidade de calor menos 4.000. Por que menos 4.000? Porque ele está cedendo o calor para o ambiente. Menos da fórmula. E aqui o trabalho, ele está recebendo o trabalho. Lembra, o sistema está recebendo o trabalho, né? Então, está recebendo o trabalho do meio. Então, o trabalho, ele é negativo. Se ele estivesse realizando, trabalho positivo. Então, aqui nós vamos ter menos 4.000, menos com menos, mais 3.000. Então, delta U aqui vai ser igual a menos 1.000 joules. Esse é a resposta, ok?